Primeiro fato. O mecanismo que permite a exploração principal do capitalismo é a propriedade privada. E aí, vamos lá. O que é propriedade privada? Vamos entrar nesse mérito, né? Propriedade privada não é o seu Corsa, não é a sua casa. Propriedade privada para os marxistas tem uma definição bastante específica. A propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa. Essa é uma definição abstrata. Essa definição sequer é do Marx, é uma definição dos economistas liberais. O que isso quer dizer? Quando nós estamos falando de propriedade privada, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção, dos meios do trabalho. O que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa? Os burgueses detêm os meios de produção, ou seja, fábrica, energia, mesmo a mão de obra, matéria-prima. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. E aí a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho do proletariado. Então, essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada aplicada à exploração do trabalho. A propriedade privada de fábricas, de terra, mesmo de uma certa forma, de imóveis, que é uma transferência também do trabalho alheio para si. A propriedade privada, para ela se tornar propriedade privada nos nossos termos, e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como o imóvel cai nessa característica? Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela para você. Ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere para você. Por quê? Porque você detém aquele meio. Mas ela não trabalhou para ter aquele imóvel? Isso está para além da questão. A questão é, mesmo se a pessoa trabalhou para ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas. Porque isso entra num argumento de mérito. Uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção, eu tenho o direito de explorar as outras. A do meio de produção de algum produto, de um carro, da terra, eu consigo acompanhar a lógica. Do imóvel eu não consigo entender ainda. O imóvel, ele é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque quando a gente fala em propriedade privada, porque casa tem titularidade, né? Você tem o título da sua casa é própria, as pessoas acham que todas as casas vão virar do Estado. Primeiro, não vai virar. Segundo, não virou. No caso da União Soviética, por exemplo, a maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes. Só que se você tinha, depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. O que você não podia fazer? Você não podia alugar sua casa para outra pessoa. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é sua. Isso é estranho. Você não... Porque se você aluga sua casa para outra pessoa, você está explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas? Eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Ou paga esse aluguel ou moro na rua. Eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? Imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu também moro de aluguel. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria. Não consegue comprar a própria casa, né? Tem que financiar em muitas prestações e tal. Aluga do banco, né? Acaba alugando do banco. Também, o banco, mesma coisa, né? O banco lucra muito em cima disso. E aí, a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho. Pois é, mas eu tô pensando na mulher que é a dona da casa que eu alugo. Eu não consigo ver ela como essa exploradora. Aí, isso é uma coisa importante. Eu lembro que você perguntou pro Gustavo, eu fiquei pensando se eu exploro alguém, né? A gente não tá fazendo juízo. Não é juízo de valor. Não é falar assim, você é malvado porque você explora. A gente tá descrevendo uma dinâmica, tá? Uma dinâmica entre a transferência do fruto de trabalho de uma pessoa para outra. Através do mecanismo da propriedade privada. A questão é, eu não tô fazendo juízo de quem aluga imóveis, gente. É bom deixar isso claro. Se a pessoa trabalhou a vida inteira, compra um imóvel e aluga ele para poder ter uma aposentadoria, normal. Isso acontece direto. Não sei se é o caso da pessoa que aluga a casa para você, mas acontece muito. Pessoas mais velhas trabalharam, aí eles compram imóveis e alugam os imóveis para ter uma espécie de aposentadoria extraoficial, digamos assim. A gente almeja uma sociedade no qual isso não seja necessário.
que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria digna. Mas não seria melhor uma sociedade onde todo mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder alugar para alguém que está começando a vida agora e essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa? Não é melhor que todo mundo possa fazer isso se quiser? Eu dou o exemplo do que aconteceu nos países socialistas, né? E aí eu vou argumentar para você que é muito melhor. O que eles fizeram? Algumas pessoas tinham suas casas, só que usufruir dessa propriedade da sua casa para alugar para outra pessoa ficou terminantemente proibido. Isso não podia. O que eles fizeram para sanar o déficit habitacional? Primeiro, eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da aristocracia. Desapropriaram. Então você tinha um prédio de 2 andares, não tem mais, não é mais seu. Indenização? Não teve indenização. Foi com violência mesmo, sabe? Do dia pra noite você perdeu o seu título. Agora é estatal. Pô, isso é uma loucura. Fizeram isso em um dia. No dia seguinte da Revolução. Prédio pra cima de X andares, não é mais seu, agora é do Estado. E aí o que eles fizeram? Lotaram de trabalhador. Encheram de trabalhador. Que trabalhava em fábrica, trabalhava no campo, trabalhava em todos os lugares, assim. E aí eles começaram a construir casas que eram propriedade do Estado. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo Estado na mão de um Estado proletário, né? De um Estado que não é... Porque o Estado tem caráter, tá, gente? Não basta ser do Estado, tem que ser um Estado com o caráter proletário. Os aluguéis não passavam de 5%. Então, imagina, e não é nem só o aluguel. Somado, aluguel, água, luz, aquecimento, que a Rússia é muito fria, não passava de 5%. Os aluguéis mais baratos, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, não passava de 2%. Então o Estado cobrava um aluguel. Cobrava aluguel. Não é uma contradição? Não, porque isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia, né? Tem a ver com diminuir a circulação da moeda para isso não gerar inflação, não gerar choque de demanda e tal. Tinha a ver com essa dinâmica.